sobe o sol inclemente do sertão cearense, onde a terra rachada parece sangrar, uma criança veio ao mundo entre gritos abafados e lágrimas secas. Era uma menina, negra, pobre, e desde seu primeiro suspiro, condenada. Esta é a história de Tezera Guerreira, mas naquele dia, ela ainda não sabia que um dia carregaria esse nome. Sabia apenas que a vida já a apertava pela garganta. Tezera nasceu em um casebre de taipa, onde o vento assobiava histórias de fome. Sua mãe, Joana, era uma mulher quebrada pelos anos de servidão, com mãos calejadas e olhos sem brilho. O pai? Uma pergunta que nunca teve resposta. Aos 4 anos, Tezera já catava feijão no chão para comer. Aos 6, levava a primeira surra por roubar um pedaço de rapadura. "Menina danada tem que aprender!" gritava Joana, enquanto o cinto cortava a pele da criança. Mas o que a mãe não dizia era que aquelas pancadas eram treino. Preparação para o mundo que não perdoava negras, pobres e, sobretudo, negras e pobres. 8 anos. Essa foi a idade em que Tezera foi vendida. Joana, com voz rouca de culpa e álcool, entregou-a a um comerciante de passagem. "Ela é forte, vai servir bem", murmurou a mãe, recebendo algumas moedas e um saco de farinha. Tezera não chorou. Apenas fixou os olhos na mulher que a pariu, como se buscasse um último traço de amor. Mas Joana virou as costas. E a menina foi levada para a fazenda do Carioca, onde o destino a aguardava com dentes afiados. A propriedade era um lugar de sombras longas e segredos sujos. O Carioca, dono das terras, era um homem que misturava crueldade com charme. Usava ternos brancos impecáveis, mesmo quando ordenava surras. Seus amigos, comerciantes e políticos visitavam a fazenda não só para negócios, mas para outros entretenimentos. Tezera, ainda uma criança, foi posta a servir na casa grande, mas servir ali tinha muitos significados. "Você vai aprender a obedecer", sussurrou uma das escravas. Mais velhas, enxugando as lágrimas da menina após a primeira noite de horror. Anos se passaram. Tezera cresceu com o corpo marcado e o coração em brasa. Aos 15, já havia perdido a inocência, mas não a astúcia. Observava tudo. Os hábitos do patrão, onde ele guardava o dinheiro, como distraía os capatazes. Foi, então, que numa noite abafada, ela roubou pela primeira vez. Um tostão. Depois outro. E mais outro. Pequenos furtos que ninguém notaria. Era o início de um plano silencioso, sua única chance de liberdade. Enquanto isso, o vento do sertão sussurrava seu novo nome, ainda não dito em voz alta. Guerreira. A lua cheia pendurava como um olho sangrento sobre o terreiro da fazenda. Quando Tezera, aos 17 anos, descobriu que a dor pode ser transformada em cálculo. Seus dedos, ainda trêmulos do último encontro com o feitor, vasculhavam as roupas sujas do patrão enquanto ele roncava bêbado na varanda. O cheiro de cachaça e suor misturava-se ao odor doce-azedo da cana queimada quando seus dedos encontraram o que procuravam. Uma bolsinha de couro com 3 tostões. O coração bateu tão forte que ela temeu que os roncos cessassem. Mas o álcool fizera seu trabalho. Escondeu o botim no embrulho de pano amarrado entre suas pernas, onde nem os capatazes mais desconfiados procuravam. Os dias seguintes foram de fingimento perfeito. Tezera capinava o mandacaru com a cabeça baixa, os ombros curvados numa postura que já não era de medo, mas de estratégia. Quando o carioca passava, ela gemia baixo como se as costas ainda doessem, das últimas chicotadas. O velho senhor sorria, satisfeito com a obediência reconquistada. Não percebia que os olhos que antes lacrimejavam, agora queimavam com fogo mudo. À noite, escondida no cubículo imundo que dividia com outras 3 escravas, contava suas moedas com a língua. O som do metal entre os dentes era mais seguro que o tic-tac do relógio do patrão. A segunda gravidez chegou com o verão de 1881. Desta vez, quando a barriga começou a inchar, Tezera não esperou pelo castigo. Apresentou-se voluntária para os trabalhos mais brutos nos canaviais, onde o suor constante escondia o formato do corpo. Quando as dores vieram, enterrou os dentes num pedaço de couro cru
e pariu sozinha entre os sacos de café, sem um gemido que pudesse delatá-la. A menina veio ao mundo com os olhos muito abertos, como se já soubesse dos horrores que a aguardavam. César a chamou de Luísa, nome de uma negra alforriada, que uma vez passara pela fazenda contando histórias de cidades onde pessoas da sua cor podiam andar com a cabeça erguida. A criança morreu antes de completar 3 luas. Febre, disseram as outras cativas, embora todas soubessem que era fome. Tesera enterrou a filha sob uma gameleira à noite, sem lágrimas. Na manhã seguinte, quando o capataz a chamou para a colheita, ela estava de pé antes que o chicote assobiasse. Seus movimentos eram precisos, mecânicos. Ninguém notou que durante o enterro improvisado, suas mãos haviam cavado mais fundo que o necessário, profundo o bastante para esconder um embrulho, de trapos contendo 7 tostões e um anel de prata roubado. O terceiro filho nasceu no inverno seguinte, e o quarto na primavera. Ambos meninos, ambos mortos antes do 1º ano. Tesera começou a notar um padrão. As crianças que mamavam no peito definhavam, enquanto as alimentadas com leite de cabra roubado sobreviviam mais tempo. Quando engravidou pela 5ª vez, seus dedos já conheciam cada centímetro do escritório do patrão. Sabia onde ele guardava as chaves, os livros de contabilidade, até o revólver carregado na gaveta superior direita. Seus pés descalços não faziam sombra contra o assoalho de madeira podre, quando, nas noites sem lua, praticava abrir o cofre com as chaves que tirava do bolso do casaco do patrão enquanto ele dormia à sesta. Em 1885, quando a lei do ventre livre já ecoava nos boca a boca dos escravizados, Tesera teve seu 6º filho, outra menina. Desta vez, ela não chorou quando a criança morreu de disenteria com 2 meses. Em vez disso, passou 3 noites, seguidas no escritório do patrão, estudando os livros de registro. Aprendera a ler sozinha, decifrando as letras como quem desmonta uma armadilha. Foi ali que descobriu a verdade sobre sua mãe. Joana não havia simplesmente a vendido. Trocaram-na por uma dívida de jogo. O preço? 2.000 réis e uma garrafa de cachaça. O papel amarelado tremia em suas mãos, mas não de tristeza. Era outra coisa, mais quente, mais perigosa. Na manhã seguinte, enquanto servia café ao carioca, ele reclamou que o açúcar estava amargo. Tesera baixou os olhos, pediu desculpas. Não mencionou que na noite anterior misturara 3 colheres de terra do túmulo de sua primeira filha, no açucareiro. Nem que planejava fazer isso toda a lua cheia até o dia em que o velho senhor bebesse do mesmo cálice de amargura que lhe oferecera por tantos anos. A 5ª lua cheia após a morte da última criança trouxe um vento quente que assobiava entre as frestas do barracão como um aviso. Tesera, agora com 23 anos, já não se assustava com os gemidos da noite. Seus pés, calejados como couro curtido, deslizavam silenciosos pelo corredor escuro que levava ao escritório do patrão. Desta vez, não foi buscar dinheiro. Procurou algo mais perigoso, o livro onde o carioca anotava os nomes dos homens que lhe deviam favores. O couro da capa do registro estava úmido de suor quando seus dedos o encontraram. Na penumbra, seus olhos percorreram as páginas como facas cortando véus. Ali estavam os nomes. O juiz de direito que acobertara o assassinato de um escravo, o delegado que recebia porcentagem do comércio clandestino de rum, o farmacêutico que fornecia ópio para as festas na Casa Grande. Tesera não sabia ler fluentemente, mas números e nomes ela decifrava como uma sacerdotisa lê ossos de adivinhação. Quando o galo cantou pela primeira vez, ela já havia devolvido o livro ao lugar exato, 2 dedos para a esquerda da borda da mesa, como sempre ficava. Mas dentro dela, uma nova fúria fermentava. Os filhos mortos, o leite envenenado, as noites, de humilhação, tudo ganhava agora um novo significado. Não era mais apenas sobre sobreviver, era sobre queimar o mundo que a queimara primeiro. Na semana seguinte, enquanto lavava as roupas no riacho, Tesera encontrou-se com Benedito, o escravo que trabalhava na estrada e ouvia todas as notícias que vinham da capital. Ele sussurrou 4 palavras que fizeram seu sangue ferver. Princesa. Isabel assinou a lei.
O vento pareceu parar. Até o riacho cessou seu murmúrio por um instante. A abolição estava decretada, mas na fazenda do carioca, nada mudaria. Os senhores tinham seus métodos: falsas dívidas, ameaças, cadernetas, de trabalho forçado. Tezera esmagou a roupa que lavava contra as pedras com tanta força que seus dedos sangraram. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela chorou. Lágrimas quentes e silenciosas que escorriam enquanto planejava. O dinheiro escondido atrás do celeiro já daria para comprar sua liberdade, mas não a de seus filhos sobreviventes. E ela jurara que nenhum deles viveria como ela viveu. Foi então que olhou para José, seu primeiro filho, agora com 7 anos, dormindo no chão de terra batida. Seus traços finos lembravam um dos homens que a violentara, mas seus olhos eram só dela, negros como breu, ardentes como carvão. Naquele momento, Tezera fez uma promessa às sombras. Você será livre, e não apenas do açoite, da fome, do medo. Você andará pelo mundo como dono do próprio nome, ou eu arrancarei o céu com as próprias mãos. Do lado de fora, um trovão ecoou no horizonte. A tempestade que se aproximava cheirava a terra molhada e a algo mais. O cheiro acre de mudança, de revolução, de fogo prestes a começar. A madrugada cheirava a queimado quando Tezera acordou com os gritos abafados vindo do terreiro. O cheiro de carne carbonizada se infiltrava pelas frestas do barracão antes mesmo de ela entender o que acontecia. Seus pés descalços encontraram o chão úmido antes que sua mente compreendesse. Era o velho Benê, o mesmo que lhe contara sobre a lei da princesa, agora acorrentado ao tronco com ferros em brasa marcando suas costas. O crime? Cantar um ponto de capoeira após o toque de recolher. As chamas refletiam nos olhos do carioca, que observava o castigo com a mesma expressão com que olhava para um bom corte de cana. Tezera sentiu o gosto amargo da bile subindo pela garganta quando percebeu José, seu menino, assistindo tudo escondido, atrás do galinheiro. Seus dedos se enterraram na própria carne do braço até deixar marcas crescentes. Naquela noite, enquanto o cheiro de carne queimada ainda pairava no ar, ela tomou a decisão final. O cofre do patrão abriu-se pela primeira vez na lua nova de agosto. As mãos de Tezera não tremiam, enquanto removia não apenas moedas, mas os papéis que valiam mais que ouro, a certidão de batismo falsa que provava sua inexistência legal, a lista de dívidas dos políticos locais, a carta de alforria que o carioca mantinha guardada para chantagens futuras. Cada documento foi cuidadosamente copiado no caderno que mantinha escondido no embrulho de sua trouxa, escrito com carvão e sangue de galinha. O plano era simples como o corte de uma faca. Primeiro, o fogo. Não um incêndio comum, mas um acidente nobre. Os armazéns de açúcar pegariam chamas na véspera da inspeção fiscal. Enquanto todos corressem para salvar as sacas mais valiosas, ela sumiria com José e as 2 crianças que ainda restavam vivos entre seus 7 filhos. Segundo, a chantagem. Os documentos originais voltariam ao cofre, mas as cópias seguiriam para as mãos certas. O juiz corrupto receberia provas de seus crimes junto com uma simples exigência: 3 passagens de trem para Recife em nome de família Silva. Terceiro, o silêncio. Benedito, o escravo mensageiro, morreria naquela mesma semana, envenenado por ordem do carioca por suspeita de rebelião. Tezera foi designada a levar sua última refeição. Incluiu nele um recado escondido, no meio da farofa. Quando o fogo começar, corra para o rio. A noite da fuga chegou com uma tempestade que lavou os pecados da terra. Tezera trabalhou normalmente o dia todo, até servir o jantar na casa grande com seus habituais olhos baixos. Ninguém notou quando derramou óleo de candeia nos sacos de estopa próximos aos armazéns. Ninguém viu o fósforo escorregar de seus dedos quando o relógio da sala bateu 9 badaladas. O incêndio começou como um suspiro e explodiu num rugido. Quando os primeiros gritos ecoaram, Tezera já estava no barracão, sacudindo José e as crianças. Seus pertences cabiam num único embrulho: os documentos falsos, o dinheiro roubado, durante anos,
e um retrato rasgado de Nossa Senhora que ela jurara um dia levar para uma igreja de verdade. A última coisa que fez antes de correr para os canaviais foi passar a mão no tronco onde Benê fora marcado. A madeira ainda estava quente. Sua voz sussurrou uma promessa ao vento. Um dia voltarei. E quando o fizer, será para plantar sal, onde crescia seu maldito açúcar. As labaredas iluminavam seu rosto quando desapareceu na escuridão, puxando José pela mão. Atrás deles, a fazenda do carioca ardia como um inferno. À frente, apenas o desconhecido. E no peito de Tesera, um sentimento novo pulsando forte demais para nomear. Talvez esperança, talvez medo, ou apenas a fúria tranquila de quem finalmente aprendeu a morder de volta. O cheiro de queimado ainda impregnava suas roupas quando a pequena família alcançou o riacho além dos canaviais. Tesera obrigou as crianças a se deitarem na água gelada, esfregando-lhes o corpo com areia para tirar o odor de fumaça que poderia delatá-los. José, o mais velho, tremia tanto de frio quanto de medo, mas calou os dentes como lhe ensinara a mãe. Silêncio era sobrevivência. 3 dias se arrastaram na mata fechada. Comiam frutas verdes e lagartos que Tesera aprendera a caçar nos tempos de fome extrema na fazenda. À noite, ela mantinha os filhos acordados, contando histórias de uma cidade imaginária onde crianças negras podiam calçar sapatos e estudar livros. Seus dedos traçavam letras invisíveis na terra úmida, ensinando José a formar seu nome com orgulho, não vergonha. Na 4ª noite, quando os jacarés começaram a chorar nas margens do rio, ouviram o que temiam, cães de caça e vozes grossas, ecoando na escuridão. Tesera enterrou as crianças num ninho de folhas secas e saiu rastejando como uma cobra em direção ao perigo. Levava consigo apenas 3 coisas: uma faca roubada da cozinha da fazenda, o dinheiro escondido em seu cabelo, trançado, e a certeza de que mataria ou morreria naquela noite. Os capatazes eram 3, bêbados e confiantes. Ela observou do mato enquanto urinavam contra uma árvore, rindo das putas negras fugidas. Tesera escolheu o momento exato em que um deles se afastou para aliviar a bexiga. Sua faca encontrou, primeiro, o cão de caça, um golpe limpo na jugular que silenciou o animal antes que pudesse latir. O segundo alvo foi o homem mais jovem, cujo pescoço se torcia para trás num ângulo impossível após uma pedra pesada acertá-lo na nuca. O terceiro capataz morreu diferente. Tesera deixou que ele a visse emergir da mata como um fantasma, seu vestido rasgado esvoaçando como asas de morcego. Quando ele caiu de joelhos, suplicando, ela simplesmente sussurrou: "Conta pro seu patrão que foi a mãe dos fantasmas que te visitou." O corpo dele foi encontrado 1 semana depois, pendurado numa gameleira com a língua arrancada. Um recado que até o carioca compreendeu. Enquanto isso, Tesera e as crianças já estavam a meio caminho de Quixeramobim, escondidas no vagão de carga de um trem que cheirava a couro e sal. Foi numa estação de abastecimento que ela fez a primeira troca justa de sua vida: um par de brincos de prata roubados por um nome novo. O velho escrivão bêbado que carimbou os papéis mal olhou para a família suja e esfomeada quando escreveu: Tesera Guerreira na certidão, seguido dos filhos José Guerreira, Maria Guerreira e Antônio Guerreira. Pela primeira vez, pertenciam a si mesmos. A cidade grande os engoliu como um animal faminto. Recife, em 1888, era um monstro de pedra e suor, onde ex-escravos competiam por migalhas nas docas. Tesera trabalhava 16 horas por dia, lavadeira, cozinheira, parteira, quando necessário. À noite, sentava com José à luz de uma vela roubada, ensinando-o a ler com jornais velhos que recolhia do lixo dos bairros ricos. Palavras são armas, dizia enquanto seu dedo seguia as letras. Quem controla as palavras, controla o mundo. José aprendia rápido demais para seu próprio bem. Aos 9 anos, já lia discursos abolicionistas com uma fome que assustava até a mãe. Tesera via nele algo que não entendia completamente, uma chama que poderia iluminar ou queimar. Por isso, nas noites em que ele dormia, ela continuava seu ritual secreto.
Contava o dinheiro enterrado sob a palha do colchão e planejava o próximo movimento. O dia em que José chegou em casa com o lábio sangrando, após discutir com o filho do comerciante português, Tesera não o puniu. Em vez disso, levou-o até o cais e apontou para os navios que chegavam carregados de café. Um dia você vai mandar nesses homens, prometeu, esfregando ervas no ferimento. E quando esse dia chegar, lembre-se, poder sem raiz é como árvore plantada na areia. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, Tesera escreveu uma carta que nunca enviaria. Endereçada ao carioca, continha apenas 5 palavras. Estamos vivos. Você está morto. Era mentira, é claro. O velho senhor de escravos ainda prosperava no interior. Mas Tesera guerreira sabia uma verdade que ele ignorava. Algumas sementes só florescem depois de passar pelo fogo. E sua colheita ainda estava por vir. O cheiro de óleo de lamparina misturava-se ao suor no pequeno cômodo onde Tesera observava José afiar a faca na pedra. O som metálico ecoava no silêncio pesado da noite de 1895. Seus dedos, agora marcados por queimaduras de ferro de passar, traçavam círculos lentos sobre o envelope amarelado. A carta que esperara 7 anos para enviar. Vai mesmo fazer isso? Maria sussurrava da porta, os olhos negros herdados da mãe brilhando na penumbra. Tesera não respondeu. Sequer precisava. A resposta estava no pacote embrulhado em pano cru no canto, 3 mudas de roupa, um punhal, de cabo de osso e um bilhete de trem para Fortaleza com data marcada para o dia seguinte. O café na panela fervia quando Antônio chegou com os jornais da tarde. A manchete saltava aos olhos como sangue fresco. Candidato a deputado envolvido em escândalo de família oculta. A foto do carioca, agora grisalho e com a mesma expressão, de cobra entediada, ocupava metade da página. Tesera passou o dedo sobre o papel, sentindo a tinta manchar sua pele áspera. Ele não te reconheceria nem se te visse. Antônio cuspiu no chão, as mãos ainda marcadas pelas cicatrizes do açoite. José parou de afiar a faca por um instante. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer discurso. Na mesa, de madeira rachada, Tesera espalhou os documentos como quem distribui cartas num jogo de pôquer. A certidão falsificada de óbito de Benedito, o recibo de compra de sua mãe, Joana, a lista de nomes que ela decorara como missa, juízes, delegados, todos os ratos que se alimentavam do mesmo lixo. O trem chega ao meio-dia, José falou pela primeira vez naquela noite. Sua voz já não tinha o timbre de menino. Vou descer na estação depois da fazenda. Tesera ergueu os olhos lentamente. Viu nele o que sempre soubera que um dia veria. A própria fúria refletida, mas temperada por algo que ela nunca tivera. Educação. 7 anos estudando à luz de velas roubadas fizeram de José algo mais perigoso que um escravo fugido. Fizeram-no um homem que sabia ler leis. O relógio da igreja badalou 11 vezes, quando ela finalmente abriu a gaveta escondida atrás do armário. O revólver brilhou sob a luz fraca, aço polido que nunca fora usado. José esticou a mão, mas Tesera o segurou pelo pulso com força, de mãe. Antes de matar um homem, sussurrou enquanto colocava na mesa o último documento, um papel timbrado com o brasão do governo. Você precisa provar que ele já está morto. O documento era uma cópia da escritura da Fazenda dos Olhos Secos, agora hipotecada até o último palmo de terra. O carioca estava quebrado. E nada é mais perigoso que um homem rico que perdeu seu dinheiro. Maria foi a primeira a entender. Seus dedos finos apanharam o jornal, onde uma pequena nota no canto informava: credores exigem liquidação de bens do candidato envolvido em escândalo. Antônio soltou uma risada abafada, o som mais próximo de alegria que conseguia produzir. Desde os 12 anos, Tesera não sorriu. Apenas enrolou cuidadosamente o documento e colocou-o no bolso interno do casaco de José. Seus olhos encontraram os do filho, e naquele instante um pacto silencioso foi selado. Ele não iria para matar. Iria para assistir. O primeiro raio de sol encontrava Tesera na porta do casebre, observando José desaparecer na névoa matinal.
No bolso do vestido, seus dedos apertavam a última peça do quebra-cabeça. Um telegrama de Fortaleza confirmando que a filha bastarda do carioca, que nunca existira, havia entrado com processo de reconhecimento de paternidade. O vento que trazia o cheiro do mar também carregava o eco de um passado que nunca terminara. Algumas histórias não têm finais felizes, têm acertos de contas. E o de Tezera, a guerreira, estava prestes a ser escrito em fogo e papel timbrado. O vento noturno arrastava folhas de jornal pela plataforma da estação quando José embarcou no trem para Recife. Seus dedos tamborilavam sobre a pasta de couro que continha não apenas documentos, mas a sentença de morte de um sistema inteiro. O cheiro de carvão queimado e óleo ferroviário impregnava o ar, mascarando outro odor mais sutil. O de sangue velho, seco nas páginas do livro de registros que agora repousava em seu colo. Dentro do vagão de terceira classe, onde corpos suados se amontoavam em bancos de madeira áspera, José percebeu os olhares curiosos dirigidos a seu paletó relativamente limpo. Um menino de talvez 8 anos, com os pés inchados de verminose, esticou o pescoço para ver melhor o que ele lia. Era a certidão de óbito de Benedito, o escravo que fora marcado com ferro em brasa e cuja morte agora constava como suspeita nos registros oficiais. É verdade que o coronel Carioca tá morto? O garoto sussurrou, seus olhos escuros brilhando com uma esperança perigosa. José não respondeu. Em vez disso, abriu a bolsa de pão que trouxera e dividiu o conteúdo com a criança. O pão estava duro, quase intragável, mas o menino devorou como se fosse maná. Quando terminou, José pegou sua caneta tinteiro e escreveu, na margem de um jornal velho, escola noturna da Rua do Sol toda quinta-feira. Entregou ao garoto com um aceno silencioso. O trem sacolejava sobre os trilhos, cada solavanco ecoando como um tambor de guerra distante. Nas estações intermediárias, José via grupos de ex-escravos esperando por trabalhos diários, seus corpos curvados, mas seus olhos cada vez menos submissos. Alguns carregavam os mesmos jornais que anunciavam a morte do carioca, agora amassados e sujos de digitais. Ao amanhecer, quando o trem finalmente chegou a Recife, a primeira coisa que José viu foi Tezera esperando na plataforma. Ela não usava vestidos de escrava há anos, mas ainda mantinha a postura ereta de quem carregara fardos pesados a vida inteira. Seus olhos escanearam o filho de cima a baixo, buscando sinais de ferimentos ou hesitação. Encontrou apenas a determinação fria que plantara nele. Está feito? Ela perguntou, enquanto pegava a pasta de suas mãos. José apenas acenou. Sabia que ela leria tudo mais tarde. Cada documento, cada palavra, cada mancha de sangue que contava uma história diferente da oficial. Enquanto caminhavam para casa através das ruas que fediam a peixe e frutas podres, ele finalmente quebrou o silêncio. Ele morreu olhando para o livro, morreu sabendo que perdeu. Tezera não diminuiu o passo. Seus dedos apertaram a pasta com uma força que deixou marcas nas unhas. Não foi ele que perdeu, filho. Foi o mundo. Dele que está acabando. Em casa, Antônio já fervia água para o café enquanto Maria organizava os papéis sobre a mesa. Petições, requerimentos, documentos que agora pareciam ter muito mais peso do que antes. José tirou do bolso um último papel que não mostrara. A ninguém. A carta de aceitação da Faculdade de Direito do Recife. Quando a colocou sobre a mesa, o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do café transbordando na panela. Tezera pegou a carta com mãos que não tremiam, mas seus olhos brilharam com algo que não era apenas orgulho. Era a realização de um plano de 20 anos. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de todas as noites sem lua na senzala, de todos os filhos enterrados em covas rasas, de todas as humilhações transformadas em combustível. Daqui a 5 anos, você vai estar no mesmo recinto que os homens que escreveram as leis que nos acorrentaram, e quando chegar sua vez de falar... Ela fez uma pausa, passando os dedos sobre o brasão da universidade. Você vai lembrar de cada nome que está nesse livro. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando o livro de registros aberto na página onde constava a venda de Tezera. Ao lado dele, a carta de aceitação parecia pequena e frágil,
mas José sabia que era a arma mais perigosa que possuíam. Enquanto tomavam o café amargo em silêncio, os ecos da revolução que começara numa senzala do Ceará agora se espalhavam pelas ruas do Recife, levados pelas vozes dos vendedores de jornal que anunciavam: Coronel falecido deixou dívidas. E escândalos. E em algum lugar entre o barulho da cidade e o cheiro do café, José jurou que ouviu o som distante de correntes se quebrando. O prédio da Faculdade de Direito do Recife parecia um templo grego erguido para intimidar. Colunas brancas, escadarias de mármore e os olhares pesados dos bustos de homens ilustres seguiam José Guerreira desde o primeiro dia. Seu terno, embora limpo, era visivelmente mais simples que os dos outros alunos. Seu sobrenome, marcado a ferro na lista de presença, fazia cochichos ecoarem pelas salas. Guerreira? Como o escravo fugido que queimou a fazenda do Carioca. José fingia não ouvir. Sentava-se sempre na primeira fila, onde podia observar cada microexpressão dos professores. O franzir de sobrancelhas ao explicar as leis do ventre livre, o sorriso condescendente quando algum colega fazia piada, sobre negros que não sabiam seu lugar. Ele anotava tudo: nomes, expressões, alianças. À noite, na casa de taipa que agora tinha 3 cômodos em vez de 1, Tesera ajudava a decifrar os códigos não escritos. O professor de direito romano sempre ajusta o relógio de bolso quando fala de propriedade. Ela observava, passando os dedos pelas anotações do filho. Isso significa que ele está mentindo. Maria, agora com 17 anos e trabalhando como costureira para famílias ricas, trazia informações diferentes. O filho do desembargador Braga bebe demais no clube comercial. Fala demais também. Antônio, o mais novo, já não carregava as marcas do açoite apenas nas costas, carregava-as na alma. Trabalhava como estivador no porto e voltava todas as noites com os punhos feridos e notícias das greves que começavam a surgir entre os trabalhadores negros. Foi numa dessas noites, enquanto descascavam batatas para o jantar, que José fez a pergunta que queimava sua língua há meses. Mãe, como você sabe tanto sobre leis sem nunca ter estudado? Tesera parou de descascar. Seus olhos ficaram distantes, como se visse algo muito além das paredes do casebre. Quando você é tratada como coisa, filho, ou você aprende as regras do jogo, ou o jogo te esmaga. Ela levantou e foi até o baú de madeira no canto do quarto. De dentro, tirou um caderno encardido, suas páginas cheias de rabiscos e manchas. Tudo que o Carioca e seus amigos faziam era baseado em leis. Leis que eles mesmos escreveram. Eu decorei cada uma. José folheou o caderno com mãos trêmulas. Ali estavam anotados desde artigos do Código Penal até registros de transações de terras, tudo copiado à mão durante as noites em que servia drinks na varanda da Casa Grande. 1899. Terceiro ano de faculdade. O debate seria sobre a ordem natural da sociedade. José sabia que era uma armadilha. O tema fora escolhido pelo professor Alencar, dono de 3 engenhos e conhecido por suas teorias científicas sobre a inferioridade racial. Quando chegou sua vez de falar, a sala ficou em silêncio. Os colegas esperavam mais um discurso cheio de citações em latim. Em vez disso, José começou com uma história. Em 1884, um menino de 7 anos foi amarrado a um tronco na fazenda, do Carioca. Seu crime? Cantar. Sua voz não tremia, mas as mãos sujavam o papel onde escrevera seu discurso. As leis da época diziam que o castigo era legal. A ciência da época provava que negros sentiam menos dor. A religião da época ensinava que era vontade de Deus. Fez uma pausa, deixando o eco de suas palavras se espalhar pela sala. Hoje, esse menino seria meu cliente, e eu usaria as mesmas leis que o acorrentaram para acorrentar seu carrasco. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do relógio de bolso do professor Alencar, sendo aberto e fechado repetidamente. Naquela noite, pela primeira vez, José foi convidado para tomar cerveja com um grupo de alunos. Não os ricos herdeiros de engenho, mas os filhos da classe média que começavam a questionar a velha ordem. Entre eles, um jovem chamado Epitácio, pessoa que anos depois se tornaria presidente.
Você fala como quem tem um machado para afiar. Epitácio comentou, observando José com novos olhos. José sorriu e ergueu seu copo. Não um machado, amigo. Uma caneta. Office 1. Formatura. José Guerreira não era mais o menino assustado que chegara ao Recife anos atrás. Era agora um advogado com um plano e uma lista. Na mala que levou para seu novo escritório, 2 cômodos alugados perto do fórum, havia 3 coisas. 1. O livro de registros da fazenda do Carioca. 2. O caderno de leis copiado por Tesera. 3. Uma petição para reabrir 127 casos de mortes acidentais de ex-escravos. Enquanto pendurava seu diploma na parede nua, José sentiu uma presença na porta. Era Tesera, vestida como nunca antes. Vestido novo, sapatos fechados, até um chapéu simples. Sua irmã me arrumou, disse, girando para mostrar as roupas. Diz que agora sou mãe de doutor. José engoliu em seco. Não teria chegado aqui sem você. Tesera entrou no escritório e pousou a mão sobre a petição que estava sobre a mesa. Seus dedos, deformados por anos de trabalho, pareciam quase tocar os nomes escritos ali. Eles vão lutar contra você, advertiu. Vão chamar você de agitador, de perigoso. José olhou pela janela, onde podia ver o prédio da Assembleia Legislativa ao longe. Bom, respondeu, abrindo a gaveta onde guardava seu primeiro processo. Então saberão que estou chegando. O escritório de José Guerreira cheirava a tinta fresca e madeira nova, quando ele recebeu a primeira visita inesperada. O homem que entrou sem bater usava um terno de linho branco impecável e trazia nos olhos a frieza calculista de quem estava, acostumado a comprar pessoas como quem compra sacas de café. Advogado Guerreira, cumprimentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Sou o Dr. Albuquerque, representante dos produtores de açúcar de Pernambuco. José reconheceu o nome antes mesmo do homem apresentar seu cartão. Era o mesmo Albuquerque que constava nos registros da fazenda como comprador de 20 escravos no ano da abolição, uma manobra para transformá-los em trabalhadores livres endividados. Seus dedos fecharam-se involuntariamente em torno da caneta tinteiro. Em que posso ajudá-lo, doutor? O visitante sentou-se sem ser convidado, ajustando a bengala entre os joelhos. Seu olhar deslizou pelo escritório modesto, pousando por um instante no diploma na parede antes de fixar-se, novamente em José. Você tem talento e ambição. Isso é raro em homens da sua condição. Uma pausa calculada. Meus clientes estão dispostos a oferecer uma posição em seu escritório principal. O salário seria 5 vezes o que você deve ganhar. Aqui. O relógio de parede tic-taqueava como um coração acelerado. José levantou-se e foi até a janela, onde podia ver o movimento da Rua do Imperador. 2 andares abaixo, um grupo de estivadores negros descarregava caixas sob o sol do meio-dia. Um deles, de costas marcadas por cicatrizes familiares, era Antônio. E em troca? Perguntou sem se virar. O sorriso do visitante se ampliou, satisfeito por chegar ao cerne da questão. Essas petições ridículas sobre mortes de ex-escravos desapareceriam, e você esqueceria esse nome, Guerreira. Albuquerque tem melhor sonoridade, não acha? A caneta na mão de José partiu-se com um estalo seco. Tinta azul escorreu entre seus dedos como sangue. Quando se virou, seu rosto estava tão impassível quanto o do homem que destruíra a vida de sua mãe. Minha resposta é não. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo riso repentino do visitante. Você é mesmo filho daquela negra teimosa. Ele levantou-se, ajustando as abotoaduras de ouro. Sabe qual foi o erro dela? Acreditar que as coisas podem mudar. José abriu a gaveta superior de sua mesa e tirou um documento com um selo oficial. O processo contra a usina Santo Antônio já foi aceito pelo juiz Andrade. Seus clientes têm até sexta-feira para responder. Pela primeira vez, o visitante perdeu o controle de sua expressão. Seus olhos estreitaram ao reconhecer o nome do juiz, o mesmo que anos antes arquivara a investigação sobre a morte de Benedito. Você não sabe com quem está mexendo, menino.
José sorriu, mostrando os dentes. Oh, eu sei. E agora vocês também sabem com quem estão mexendo. Quando a porta se fechou atrás do visitante, José olhou novamente pela janela. Antônio agora olhava para cima, como se sentisse o olhar do irmão. Os dois trocaram um aceno quase imperceptível antes de José voltar à sua mesa, onde uma pilha de processos esperava. Naquele momento, percebeu que a guerra que sua mãe começara com fogo e sangue agora seria travada em papel timbrado e termos jurídicos. Mas o objetivo era o mesmo. Tesera apareceu no fim da tarde, trazendo um caldeirão de feijão e farofa. Seus olhos experientes notaram imediatamente a caneta quebrada e a mancha de tinta no chão. Eles vieram. Não era uma pergunta. José apenas acenou, passando a mão pelo rosto cansado. Tesera puxou uma cadeira e sentou-se pesadamente, os ossos doloridos após um dia lavando roupa para as famílias ricas. O que ofereceram? Tudo! E você? José abriu a gaveta e tirou uma folha de papel em branco. Com movimentos precisos, começou a escrever. Petição pública Nigroto 42, pela investigação das condições de trabalho nas usinas de açúcar. Tesera sorriu, mostrando os dentes faltantes. Era o mesmo sorriso que dera ao carioca naquela noite distante, quando ainda era uma escrava com um segredo crescendo no ventre. Amanhã vou falar com as mulheres do lavadouro, disse, levantando-se, com um gemido. Tem 3 que trabalharam na usina Santo Antônio. Sabem coisas. Enquanto a noite caía sobre Recife, mãe e filho trabalhavam em silêncio, interrompidos apenas pelo som da caneta arranhando o papel e o borbulhar do feijão no fogão. Fora na rua, os lampiões a gás acendiam-se um a um, iluminando lentamente a cidade que não sabia, mas logo aprenderia, o nome Guerreira. O verão de 1902 trouxe um calor que fazia o asfalto derreter nas ruas do Recife, mas era nas redações dos jornais que o termômetro realmente fervia. José Guerreira, agora com 24 anos e uma lista crescente de processos contra usineiros, virara assunto na cidade. Advogado negro acusa barões do açúcar de trabalho análogo à escravidão. Gritavam os meninos nas esquinas, agitando o Diário de Pernambuco como bandeiras de revolta. Naquele dia, porém, o jornal trazia outra manchete, menor, mas que fez os dedos de José tremerem ao segurar a folha. Incêndio criminoso destrói escritório de advogado abolicionista no bairro de Santo Antônio. O endereço era familiar. Era o mesmo do colega que o ajudara com os processos trabalhistas. Eles começaram, murmurou Antônio, esmagando o cigarro no chão com o pé descalço. Tesera, sentada no canto do pequeno escritório, não ergueu os olhos da costura. Suas mãos continuaram movendo a agulha com precisão, como se estivessem cerzindo não apenas tecido, mas também planos. Você tem o livro? Perguntou sem emoção aparente. José acenou. O livro de registros da fazenda do Carioca estava escondido sob as tábuas soltas do assoalho, junto com as cópias das petições e os nomes de todos os envolvidos. E os outros? O juiz Andrade já tem cópias. E o Raimundo Estudante. Guarda outra série no cofre do jornal. Tesera cortou o fio com os dentes e ergueu-se, colocando o vestido que acabara de remendar sobre a mesa. Então agora é guerra. 3 dias depois, um grupo de capangas invadiu o cortiço onde moravam 2 testemunhas-chave do caso da usina Santo Antônio. Encontraram os quartos vazios. As famílias haviam desaparecido, levadas por Antônio e escondidas num porão sob a Igreja do Carmo, onde nem os braços mais longos dos usineiros alcançavam. Naquela mesma noite, um editorial anônimo no Jornal do Recife listava nomes e endereços de 15 usinas com denúncias de trabalho escravo. No dia seguinte, operários começaram a desaparecer dos canaviais. Não fugiam para o norte, como de costume. Reapareciam nas portas das delegacias, com petições em mãos e histórias que manchavam de vermelho as páginas dos periódicos. José trabalhava agora em 3 turnos. De dia no fórum,
defendendo casos que nenhum outro advogado tocaria. À noite, em reuniões secretas com operários e sindicalistas. E nas madrugadas, escrevendo artigos sob pseudônimo para os jornais, que começavam a questionar a velha ordem. Tesera e Maria mantinham a casa funcionando como quartel-general. A cozinha virara sala de redação, o quintal, local de reuniões. Até as crianças do bairro eram usadas como mensageiras, levando bilhetes costurados nos forros de suas roupas. Foi numa dessas madrugadas, quando José voltava para casa exausto, que o ataque veio. 2 homens saíram da sombra de um beco, facões reluzindo sob a luz fraca dos lampiões. O doutorzinho vai deixar de ser problema, rosnou o mais alto, avançando. José recuou, mas não correu. Sua mão encontrou o revólver no bolso do paletó, o mesmo que Tesera lhe dera anos atrás, quando partira para enfrentar o carioca. O disparo ecoou como um trovão na rua deserta. O homem caiu de joelhos, gritando, não de dor, mas de surpresa. A bala atingira o chão a centímetros de seus pés. Anas, a próxima não erra, José avisou, com uma calma que não sentia. Digam ao Dr. Albuquerque que processos não se matam com facão, e que eu tenho cópias. Os capangas desapareceram na escuridão, mas José sabia que aquela era apenas a primeira rajada de uma tempestade que se aproximava. Quando chegou em casa, encontrou Tesera acordada, uma chaleira fumegando no fogão, como se soubesse que ele viria precisar de café forte. Atirou? Errei de propósito. Ela sorriu, servindo o líquido negro em 2 xícaras. Aprendeste. Bem. Fora, a cidade dormia. Mas nos casebres, nos cortiços, nas docas, uma corrente subterrânea começava a circular. E no centro dela, como um rio encontrando seu leito, estava o nome Guerreira. A chuva caía grossa sobre o Recife, na noite em que José Guerreira foi nomeado candidato a vereador pelo Partido Republicano. O salão do Clube Operário estava abarrotado de corpos suados, o ar pesado com o cheiro de cerveja derramada e esperança, fermentada. Tesera, sentada na primeira fila com um vestido que Maria fizera especialmente para a ocasião, observava o filho com olhos que já tinham visto demais para se iludir. Eles nunca vão te deixar ganhar, murmurara naquela manhã, enquanto ajudava José a amarrar a gravata. Não precisam, ele respondera, ajustando o colarinho. Basta que ouçam a gente. Agora, no palco improvisado, José não prometia estradas nem escolas. Falava de coisas mais simples e mais perigosas. Todo homem que trabalha merece comer. Toda criança merece aprender a ler seu próprio nome. E todo morto merece uma lápide com a verdade escrita. Na plateia, Antônio e seus companheiros estivadores erguiam os copos em silêncio. Eram muitos agora. Negros, mestiços, até alguns brancos pobres que haviam descoberto que suas dores eram iguais. A campanha durou 3 meses. 3 meses. De comícios interrompidos, de panfletos rasgados, de calúnias nos jornais. José perdeu 10 quilos. Tesera ganhou novas rugas. Na véspera da eleição, quando a cidade parecia conter a respiração, mãe e filho sentaram-se no mesmo banco de madeira, onde anos atrás ela lhe ensinara as primeiras letras. Você sabe que não vão deixar você vencer, Tesera repetiu, limpando uma mancha de tinta no punho da camisa do filho. José pegou sua mão, enrijecida por décadas de trabalho. O carioca também achou que não venceríamos. Ela riu então, um som rouco que ecoou na casa vazia. Está certo. Então vamos fazer barulho. A eleição foi uma farsa. As atas sumiram, as urnas se perderam, os votos de José viraram pó. Mas algo estranho aconteceu naquele dia. Quando os capangas tentaram dispersar a multidão que aguardava os resultados, não encontraram medo. Encontraram silêncio. E silêncio, Tesera ensinara ao filho, é mais assustador que gritos. Na semana seguinte, o jornal publicou uma foto de José cercado por operários na frente da Câmara Municipal. A legenda dizia: derrotado faz protesto. Mas quem olhasse de perto veria os detalhes. Nas mãos dos homens não havia pedras ou paus. Haviam livros. E no rosto de José não havia derrota. Havia paciência. Tesera guardou aquela edição do jornal no baú junto com o livro de registros da fazenda, o vestido rasgado que usara na fuga e a certidão de nascimento de José.
Algumas histórias não terminam com vitórias barulhentas. Terminam em sussurros que viram trovões. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, José escreveu seu primeiro projeto de lei. Era simples, apenas 3 páginas. Sobre a obrigatoriedade de escolas para filhos de trabalhadores rurais. Sabia que seria arquivado. Escreveu mesmo assim. Do outro lado da porta, Tesera ouvia o som da caneta no papel e sorria. O círculo não se fechara. E talvez nunca se fechasse. Mas a linha continuava sendo traçada, palavra por palavra, geração após geração. Era o bastante. A história de Tesera Guerreira não terminou naquela noite. Não terminou nas urnas fraudadas, nem nas leis que tentaram calar sua voz. Porque histórias como a dela, como a sua, como a de tantos de nós, não são feitas para ter fim. São sementes. Olhe ao seu redor. Os livros que José ajudou a espalhar nas periferias viraram escolas. As petições que ele escreveu à mão, suando em noites sem sono, viraram leis. O nome Guerreira, que tentaram apagar, hoje está em ruas, em projetos sociais, na boca de jovens que nem sabem de onde veio, mas carregam no sangue a mesma resistência. Tesera viveu para ver seu neto, filho de José, formar-se médico. Viveu para ver sua neta, filha de Maria, abrir o primeiro jornal independente da cidade. Viveu para ver Antônio liderar a primeira grande greve operária do Nordeste. E quando morreu aos 93 anos, seu último suspiro não foi de derrota, foi de desafio, porque nenhum açoite, nenhuma lei injusta, nenhuma urna fraudada pode apagar uma verdade simples. Nossa existência já é resistência. E cada passo que damos, por menor que seja, é um chão conquistado para os que virão depois. Você, que hoje carrega dores que ninguém vê, sonhos que tentam dizer que não são seus, lembre-se. Tesera era uma menina negra, vendida por um saco de farinha. José era um garoto que aprendeu a ler com carvão nas paredes de um barraco. E mesmo assim, mudaram o mundo. Não de uma vez, não com um gesto heróico, mas dia após dia, palavra após palavra, recusando-se a aceitar que a miséria fosse seu destino. Então, respire fundo, erga a cabeça e continue. Porque o amanhã que queremos não será dado, será construído por nossas mãos, suor e teimosia. Assim como Tesera fez, assim como você fará. A luta não acabou, e você não está sozinho. Siga